Bom dia, Bianca. Bom dia, Maíra. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Ah, eu esqueci de avisar lá no Instagram. Ah, quem sabe avisa, então, né? Vou aproveitar aqui. Ai, peraí. Engraçado que eu com tecnologia, eu sou uma negação, por incrível que pareça. Eu vou colocar um ao vivo, porque aí fica mais fácil. Deixa eu... Peraí. Ai, gente, peraí. Eu não faço ao vivo muito no Instagram, e ele mudou, parece. Aí. Bom dia, o pessoal está chegando. Bom dia. Eu estou passando para avisar que a gente já está online, esperamos vocês durante a live, eu e a Bianca, sobre saúde mental dos professores em tempos de pandemia. Aguardo vocês. Aí, pronto. Bom dia. Então, acho que agora dá para a gente começar. Vou aqui para você. Aí. Bom, vou começar. Primeiramente, eu queria agradecer, Bianca, por você ter aceitado o convite para conversar sobre esse assunto tão importante nos dias atuais. A gente fala muito, a gente estava até conversando, a gente fala muito das crianças, a gente fala muito das famílias, e a gente esquece um pouco de conversar também sobre os professores, né? Que é importante, quando a gente fala dessa comunidade educativa, os professores fazem parte também. Então, a Bianca é psicóloga, ela é diretora da Vínculo Consultoria e Psicoterapia. E aí eu trouxe alguns dados de reportagens recentes que falam um pouquinho sobre a saúde mental dos professores. De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Península, com mais de 7 mil professores sobre como se sentem durante a pandemia, e que foi divulgado pela Folha de São Paulo e pelo jornal É o País, 67% responderam que se sentem ansiosos. 38% responderam que se sentem sobrecarregados e 17% depressivos. E ainda nesse estudo, 60% disseram que dedicam tempo para estudar, fazer algum curso e se atualizar. E ainda nessa situação toda, né, de pandemia, muitos professores perderam o emprego, muitas escolas de educação infantil estão à beira da falência, crianças isoladas em casa, pais sobrecarregados com trabalho e os cuidados com a casa e os filhos. Além da gente ter a morte sempre à espreita. A gente está chegando num ponto que a gente conhece já alguém próximo que morreu em decorrência da Covid. Então, está sempre cada vez mais próximo a gente pensar e a gente lidar com o luto. Então, diante desse contexto da pandemia, quais seriam os sintomas, os principais sinais de alerta que a gente pode considerar aí pensando a saúde mental dos adultos, dos professores? Joia! Bom dia, Maíra! Bom dia quem está conosco hoje. Muito obrigada pelo convite, né? Sou uma admiradora do teu trabalho. Obrigada. Especialmente, né, por essa insistência cheia de esperança pela pedagogia da escuta, que muito me interessa e conversa com aquilo que eu também tenho trabalhado junto às escolas, né, a partir dessa interlocução entre psicologia e pedagogia.
Eu sou psicóloga, não sou pedagoga, né? Mas trabalho com muitos pedagogos e aprendo muito com eles e com elas, né? E essa relação me nutre também muito. Eu quero começar essa conversa, e a ideia é que seja uma conversa. Eu falei para a Maíra, eu sou super tagarela, quem já viu em outros momentos conversando, sabe que eu engato uma primeira e falo, então que a gente possa ir compondo mesmo. Vou começar com um excerto aqui do Guimarães Rosa, que ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, ser capaz de ficar alegre e mais alegre no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Então, esse pedacinho do Guimarães Rosa traz algo que conversava muito, né, durante esses últimos dias, inclusive numa outra formação que fiz com foco esses dias, a gente trouxe isso muito forte, né? Como tu falaste, Maíra, a gente está na sombra da morte, né? A morte está à espreita. E é uma morte real, né, de pessoas, das pessoas que a gente ama, né, de cidadãos e cidadãs que fazem parte, né, dessa nação que a gente chama Brasil, e a gente se preocupa, e a gente quer proteger as pessoas mais vulneráveis, a gente quer reforçar o laço social de estarmos em casa para que todos possam ter um atendimento em saúde digno, caso a gente venha precisar, não importa quem precisar. Mas é uma luta contra a morte, e é a luta contra a morte real e a morte dos empregos, dos planos, das expectativas, né, do nosso desejo pelo trabalho, por estar com outro, da presença de quem a gente gosta, dos nossos familiares, das nossas rotinas de lazer também. Então, são muitos lutos envolvidos em 2020. E agora, em julho, a gente está se dando conta que esse é o nosso 2020. Que não era 10 dias, 15 dias, um mês de quarentena, e que a gente não tem menor perspectiva de quando a gente vai retornar. A gente sabe que vai passar, que tem vacina sendo testada e tem boas expectativas em relação à vacina, né? E outros avanços da ciência, mas a gente precisa ainda desse laço social, desse pacto social de solidariedade para cuidar da vida. Então, a grande palavra de 2020 é cuidado. E esse cuidado, ele também nos reportou a nossa intimidade. Uma metáfora que eu acho que ajuda a gente a pensar, e quero mergulhar bem no ser professor nesse momento, mas de uma maneira mais ampla, é que a gente começou a entender que a pandemia era como uma sala de espera. A gente fica aqui esperando, porque daqui a pouquinho isso vai passar, e a gente tem que só se ocupar. A gente já está fazendo uma coisa para ocupar esse tempo, mas daqui a pouquinho passa, a gente vai poder se ver de novo e a vida vai voltar a acontecer. Sala de espera é aquela que a gente pega o celular e fica ali, jogando um joguinho, passando, né, para não se ocupar. Ou faz isso com as crianças também. E não dá para a gente encarar a quarentena como a sala de espera da vida. A vida é agora e é do jeito que a gente está. Senão, a gente só aumenta os quadros de ansiedade, a gente só aumenta os quadros de expectativas negativas, de medo em relação ao que possa vir. E a gente não torna digno de ser vivido, a gente não faz valer a pena o hoje, o que a gente tem de vida, que é hoje. Então, assim como a gente não pode fazer da quarentena sala de espera para a vida, quando abrir a porta, quando terminar, é assim que a vida vai começar, porque a gente só vai aumentar a angústia, a ansiedade. A gente poder fazer a vida valer a pena e trazer ela para a sala de estar, né, para a sala de baile da gente, é poder fazer um movimento de transgressão que ele é super ambivalente, ele é complexo, que é, sim, a gente entende a gravidade do que está acontecendo, a gente não vai fazer processos de negação que envolvem não usar máscara, não aderir aos protocolos sanitários, ou não entender que a gente vai ter que fazer uma super limonada, uma caipirinha do que está acontecendo.
Então, a gente entende, a gente faz os lutos e aceitações necessárias, eu vou entrar um pouquinho mais nisso, mas ao mesmo tempo, e não é ou, é ao mesmo tempo, a gente celebra a vida. A gente tem a coragem de celebrar a vida do jeito que ela está, né? De dançar essa vida, como o Paulo falava no nosso último encontro, assim, da gente poder celebrar a vida, e isso é super transgressor. E traz para a gente o que é saúde mental, que é um conceito que eu sempre acho importante a gente trazer, e como está no título da nossa conversa hoje, saúde mental não tem nada a ver com diagnóstico, gente. E se tem lugar onde tem mais diagnóstico, né, de trabalho, é sala de professores, né? Uhum. As pessoas chegam a se compartilhar receita de Rivotril e outras medicações. E eu não estou fazendo nenhuma fala aqui contra a medicação, não acredito nisso. Acho que a medicina está aí para nos ajudar a se sentir melhor. O que eu falo é do uso indiscriminado, né, de uma banalização de diagnósticos que não nos ajuda a ter essa coragem frente à vida. Então, como diz o Guimarães Rosa no poema, que a gente possa dançar e se alegrar até na tristeza, porque elas podem conviver, elas não precisam ser opostos. A gente pode estar muito triste, enlutecido pelo que está acontecendo, né? E, portanto, os planos e expectativas viradas de cabeça para baixo, mas, ao mesmo tempo, a gente pode olhar e dizer, o que tá bom aqui? Com o que eu posso brincar, né? Onde é que a vida continua nascendo e resistindo, resistindo como um bosque nativo, né? Eu fui em janeiro para o Chile, dentro de tantas pichações e né, manifestações políticas e artísticas nas ruas, em função de toda a ebulição política que estava acontecendo no Chile, tinha uma parede que dizia assim, resistir como bosque nativo. E esse é o nosso grande desafio agora, né? Que precisa ser cultivado, que precisa ser cuidado para renascer, mesmo depois de incêndio, para renascer mesmo depois, né, de todas as intempéries. Assim, a gente resiste, faz essa vida orgânica continuar acontecendo e se recriando. Então, saúde mental não tem nada a ver com diagnóstico, ter ou não ter um quadro de transtorno disso, de síndrome daquilo. Não, porque saúde mental ela tem a ver com a gente fazer a vida valer a pena de ser vivida. Eu posso ter um diagnóstico e ter mais saúde mental do que quem não tem. Quando a gente sente que a vida é algo só a se adaptar, que eu sinto que eu estou robotizado, mecanizado, e que o meu dia a dia é responder demandas alheias, é responder a expectativas de outrem, né? Se adaptar ao que o outro precisa, seja ao tempo, a uma demanda de trabalho, a um relacionamento, aos meus próprios medos. Quando a vida é algo só a se adaptar, eu sinto que ela perde o sentido. E se a gente teve um brincar suficientemente bom, criativo e livre, que a gente experimentou, né, essa satisfação do viver que o brincar na infância oferece, mais ainda eu me dou conta, na idade adulta, dos processos de empobrecimento psíquico quando eles acontecem. Então, a vida ela é sempre esse movimento de subversão e de tornar o viver um viver criativo, que não tem necessariamente a ver com ser artista. Se a gente lembra do filme Cisne Negro, para quem não viu, super recomendo, a protagonista do filme era uma bailarina num teatro que dançava lindamente, mas o viver dela era absolutamente robotizado. Não tinha nada de criativo. Ela estava na sombra, né, de uma projeção materna que dava uma outra live só para a gente falar desse filme que é maravilhoso. Enquanto que a outra, né, a antagonista ali, que divide com ela o filme, desfruta da liberdade, desfruta da vida, né, e consegue ter a vida nas suas próprias mãos, ter a rédea, né, como a gente diz. E na medida desses encontros que fazem a gente se potencializar, a gente aumentar a nossa capacidade de agir, que aí tem toda uma ética dos encontros, uma ética dos afetos, que a gente vai buscar lá na filosofia de Spinoza, e que conversa com esse conceito de saúde mental winnicottiano, de que como que a gente pode, na quarentena, tornar a vida ainda assim digna de ser vivida, construir boas memórias para a gente que nos façam não perder a chama pela docência. Contando um pouquinho, né? Eu acompanhei
muitos professores, acompanho muitos professores agora na quarentena. Minha atividade principal profissional é de consultório, né? Eu sou psicóloga clínica, mas faço muitas assessorias às escolas. Tem uma escola que assessoro permanentemente, que é, como eu digo, é um oásis, né? Mas assessoro outras escolas pontualmente. Nessas assessorias pontuais, eu estava fazendo os contas essa semana, com certeza eu escutei mais de 1.000 professores. Nas lives coletivas, nas reuniões internas, né? Então, entendo de grupo grande, né? Com certeza. O que se coloca com os professores, a gente está com muita saudade da sala de aula. A gente está com muita saudade da rotina da escola, seja professor de educação infantil ou ensino médio, trabalho com todas as faixas etárias, né? Então, muita saudade. E o que está atrás dessa saudade? O que a gente está falando? É que a relação de aprendizagem, a relação educativa que a escola proporciona, ela nutre de forma simétrica, né? Tanto os professores nutrem desse desejo por investigar o mundo, pela curiosidade, né, do mundo, e ao mesmo tempo nutre porque os professores olham para os seus estudantes, para as suas crianças, e na medida em que eu sou visto, eu existo, né? Sou visto, logo existo. Já vou fechar. Então, eles olham as crianças, e às vezes são só os professores que olham essas crianças, enxergando, percebendo os adolescentes e as crianças, e eles também são vistos e recebem muito afeto, muito amor das crianças e dos adolescentes. Então, também nutre os professores, e todo mundo está sentindo falta disso. A gente está dando aula para máquina, e não tem nutrição nenhuma, né? Então, a gente começa a robotizar a vida, e ela vai perdendo o sentido, vai perdendo a dignidade. Só ia comentar que é uma profissão que se sustenta nessa relação muito próxima, e é uma troca muito intensa, né? Então, de repente, a gente precisa de uma outra pessoa, no caso da família, para que essa relação se efetive entre escola, no caso da educação infantil, com a própria criança. Então, a gente passa a ter um interlocutor, a gente não tem mais a relação tão... essa nutrição tão garantida como na realidade das instituições. E isso também gera uma dificuldade muito grande do professor de conseguir perceber até que ponto, que docência é essa? Quem é ele nesse processo? Quem sou eu agora que não tenho nessa relação a participação que eu teria se fosse na realidade, né, no presencial? Os professores ou escolas que se angustiaram muito no início e começaram a ter perspectivas de incidir diretamente sobre a criança, tem que ter muitas videochamadas, eu tenho que pensar coisas para a criança. Só que a criança está em casa, e se a gente fala de educação infantil especialmente, mas isso se estende em todas as faixas etárias, tá? A gente está falando de uma linguagem do digital que ela envolve só o sentido da visão. Eu estou aqui, né, enxergando, e toda a outra complexidade perceptiva do meu corpo, dos outros sentidos, de tato, de cheiro, de proximidade, de calor, de distância, tudo isso está dissociado. E é desintegrador para o psiquismo quando a visão é excessivamente convocada e os outros sentidos ficam à revelia. Só que isso durou 4 meses e vai durar mais. Então, a gente precisa parar agora e pensar sobre isso de maneira muito séria. Quando as escolas começaram a incidir só sobre a criança, a gente começou a ter professores entristecidos, porque aquilo não fazia sentido, não tinha o retorno das crianças, as crianças meio de saco cheio, não querendo ver aquela tela, né? Um pouco de um jeito delas expressarem, tá, mas eu queria que tu estivesse aqui presencialmente comigo, eu tô brava com você. Nessa ambivalência de eu quero ver a minha prof, mas ao mesmo tempo eu não queria que fosse pelo computador, eu queria estar indo para minha escola, para minha escolinha, né? Então, uma revolta nesse sentido. Acho que a grande virada de algumas escolas foi quando entenderam que a gente precisa pensar, especialmente na educação infantil,
em ambiente, na função ambiental que a escola tem e na função ambiental que a família tem. E aí começaram a se aproximar mais dos pais. Eu acho que um ganho dessa quarentena foi a relação mais estreita, de maior confiança e de maior parceria, e aí sim de nutrição mútua entre pais e professores, entendendo que quando eu escuto os pais, quando eu converso com as famílias, quando eu escuto uma mãe falando da solidão que está vivendo nessa quarentena, das suas dificuldades, e me vejo humana como professora, e ela também, e a gente juntos pode olhar com maior sensibilidade para essa criança e pensando o que desse ambiente poderia ser modificado para qualificar a relação, ambos se nutrem. Então, o olhar da escola agora precisa ser de acolhimento e para a família. Todas as propostas precisam entender que estão contemplando a família junto. Né? Então, não adianta mandar algo só para a criança se isso não tiver uma delicadeza de engajamento com a família. E a gente tem propostas tão bonitas nesse sentido, experiências tão lindas, né? Porque o professor também se angustia. Será que as crianças vão lembrar de mim no retorno? Será que eu ainda existo para essas crianças, né? Será que eles ainda, que essa relação ainda tem uma importância? Aquela criança que não quer falar no vídeo, será que é algo pessoal? Eu que errei, Então, professor tem uma autocobrança absurda, né? Gigantesca. E daqui a pouco não perde a percepção de que está todo mundo exausto, que as crianças estão tristes por tudo que elas estão perdendo em 2020 e de que está todo mundo exausto pelo excesso de visão convocada na relação. E que tá bem, gente, a gente precisa dar um tempo para isso, repensar e reorganizar os afetos, porque tem um próximo semestre por vir, né? E aí, Maíra, eu acho que a gente entra em algo muito sério, que é a gestão escolar. Não dá para falar do cuidado com as crianças, de uma pedagogia da escuta com as crianças e com as famílias, né? De reinvenção do cotidiano e das relações de modo remoto, para que a gente possa reforçar, né, o laço social, se os professores não são cuidados pela gestão. É o que o Paulo trouxe numa outra live também do isoformismo pedagógico. Acho que esse termo é ótimo. Tem que ter coerência. E eu falo isso em todas as formações, desde sempre, né? Não com esse termo, mas com outros termos. É como uma escadinha. Aquilo que os professores vivem de cuidado e de respeito em relação, né, na sua relação com a gestão escolar, vai incidir com as crianças. Não tenha dúvida, né? Algumas escolas têm me chamado para fazer as lives de escuta docente fechadas para as escolas agora, e tem processos lindos que as escolas estão fazendo, tanto da educação infantil quanto com os maiores, de escuta dos professores contínua, de poder ter espaço, a gente dizer como é que você está, professor, você aí na sua casa, vamos compartilhar estratégias de saúde mental nesse momento, o que está te fortalecendo para viver esse momento agora? Você me perguntou quais os indicadores, né, de preocupação. Vamos entrar um pouquinho nisso, mas a gente sabe, na verdade, quais são os indicadores. Quando eu estou muito ansioso, quando eu estou muito desintegrado, eu já abordo um pouco mais isso, mas mais do que os indicadores, a gente precisa compartilhar as estratégias que cada um está construindo, e elas são singulares porque não tem receita. Quando os professores têm um espaço para compartilhar isso, a gente sai dessa perspectiva robotizada aqui. Hoje eu tenho que falar só sobre planejamento, como é que a gente vai pensar a próxima semana, e eu sou visto como um ser de afetos, com a capacidade de afetar e ser afetado, como humano. E isso vai mudar a relação com as crianças. Só que chegar, gente, em 4 meses de quarentena e não ter um momento com os professores de perguntar como vocês estão, mas perguntar com interesse e esperar o tempo para que as pessoas se sintam à vontade e possam ir compartilhando, é grave. Se na tua escola, né, professores que estão nos assistindo, isso, e gestores, aconteceu, se em julho não teve nenhum momento para perguntar de verdade como as pessoas estão, para além dos planejamentos, né, mas para saber com o interesse do outro, para agora e faz isso. Agora, e constrói uma escuta docente periódica com a tua equipe, para não chegar lá no retorno aos pedaços. Porque se a gente chegar lá no retorno, a gente tem que cuidar do hoje, né?
E essa escuta que você fala é tão importante porque houve assim, de uma grande parte, vamos dizer assim, de escolas que, nesse primeiro momento, com medo de perder os pais, né, que teve uma avalanche de, principalmente escolas particulares, perdendo crianças, matrículas, enfim, e aí numa tentativa exagerada e até desesperada, de colocar os professores numa produção frenética para atender essa expectativa, uma expectativa ilusória das famílias, porque elas não têm que ter o conhecimento que nós, da pedagogia ou da psicologia, né, quem estuda sobre o assunto, nós temos. E eu tenho, na página, então, eu recebo muitos, né, depoimentos, então, de professores que estavam trabalhando 10 horas por dia, porque tinha que ficar gravando vídeo, mandando vídeo, atendimento individualizado, de uma jornada de trabalho de antes, vamos supor, de 5 horas, duplicou para 10 horas, e há uma escuta, como você está, e fala mais superficial e continua na mesma produtividade, como se ele fosse mais uma peça na engrenagem para a gente tentar garantir esse mundo frenético, né, que a gente vive. Então, eu recebi muitos relatos durante esse período de pandemia de professores em crise de choro, de querer largar a docência porque não dá certo dessa forma, e a gente esquece que tem um ser humano, além de matrícula, além de escola, além das próprias crianças, porque quem vai tá pensando nelas propriamente dito são os professores. Né? Então, houve um excesso, e eu espero, de verdade, que com esse tempo, pelo menos aqui em Goiânia, a gente está todo mundo de férias, que haja esse suspiro, assim, nossa, vamos ver o que a gente pode pensar nessa comunidade educativa para acolher famílias, acolher crianças e acolher os professores, porque eles estão, foi de um dia para o outro, ter que pensar algo totalmente novo, né? Para todo mundo, eu entendo a angústia dos gestores, absolutamente entendo, e, né, já fiz alguns momentos com gestores nessa quarentena, a gente fez um momento agora, tinha quase 300 gestores escolares, coordenadores, em vários municípios. Eu entendo a angústia de perder as matrículas, especialmente as escolas particulares, né? Mas os gestores de escola pública também estão muito pressionados. Gente, mas é na crise que os nossos propósitos são colocados em prova. É no momento da crise que a gente tem que reforçar a serviço do que a gente faz algumas coisas, qual é a intencionalidade pedagógica, e para além da intencionalidade pedagógica, né, qual é a perspectiva ética, estética e política de concepção de sujeito, de vida, que sustenta o meu fazer. Porque algumas escolas começaram a atuar na ameaça com os professores e, mais engraçado, na ameaça com os pais, porque chegou a ficar cômico. Eu vi vídeos de diretores essa semana dizendo: pais, escola tem que ser obrigatório, isso não é uma opção. Na angústia de perder mensalidade, gente, para que a gente está se atrapalhando. Para. Uhum. Assim, tudo bem, a gente entende a angústia, mas assim deu. E dizendo: olha, se vocês não fizerem um bom trabalho, professores, as crianças estão indo embora. Essa lógica de quem é o culpado pela perda da matrícula é o que vai fazer as famílias irem embora, porque se estabelece uma relação de prestação de serviço de consumo nas escolas particulares, e não funciona. E as escolas precisam saber que tem experiências diferentes e lindas que atuam na contramão disso e se sustentam. Por quê? Porque criam juntos uma ideia de comunidade educativa, de que ninguém solta a mão de ninguém, de que a gente está junto nessas. Nenhuma escola está imune a perder crianças, mas a gente está vendo, né, assim, ao vivo, experiências de mais que atuam com uma responsabilidade e assumem os riscos, mas a fidelidade com o seu propósito, e isso é comunicado para os colaboradores, é comunicado para as famílias, e dizendo: olha, a gente está junto nesse barco, e a gente vai se sustentar porque a gente não quer demitir ninguém,
Porque a gente quer que no retorno dos teus filhos aqui para a escola, tem a mesma equipe para te receber na portaria, para cuidar da alimentação, para, né, fazer toda a parte pedagógica com as crianças. A gente quer essa união. A família está passando por uma dificuldade, faz uma concessão, a outra não está, pode pagar mais. Enfim, há, sim, processos de gestão respeitosos e que fidelizem com os propósitos. As escolas que se apavoraram e acabaram tendo ações, né, de descuido com a equipe, de ameaça, de punição com os professores no início, ou de muito apavoramento em relação às famílias e não conseguindo também criar uma cultura educativa com as famílias de o que é uma abordagem pedagógica, por que a gente faz desse jeito e não faz do outro, porque não dá para exigir dos pais que eles tenham uma leitura de concepção de infância e de educação infantil, que eles não estudaram para isso, eles vêm de uma outra tradição de educação infantil. Então, a gente precisa também informar com paciência, com acolhimento e explicando para os pais por que a gente não vai mandar 400 milhões de atividades, né? Por que a gente não vai detonar a saúde mental dos professores para que as crianças estejam ocupadas? Porque não é a missão da escola de educação infantil ocupar ninguém. Não é a sala de espera que a gente tem que ocupar as crianças, né? E nem ocupar os professores. Então, que quando a gente está investindo em formação de professores nesse momento de estudo, a gente sim está investindo nas crianças e a gente está né, cultivando esse bosque nativo para ele voltar com mais força depois, ainda no retorno das atividades presenciais, e ele vai retornar. E professores, tudo aquilo que não vem para a linguagem, que a gente não consegue expressar, e linguagem, eu não digo só a linguagem falada, eu digo a linguagem nas suas mais diferentes formas. Às vezes a gente poder brincar com uma aquarela é um material expressivo maravilhoso, a gente encontra na nossa ampliação de repertório cultural, na poesia, na música, né, na dança, a gente encontra formas de expressar o que a gente sente, de simbolizar isso que é um grande trauma social que a gente está vivendo. São formas de linguagem que nos ajudam a simbolizar, a juntar os pedaços, a construir uma história, uma narrativa. Quando isso não acontece, ou vai para o corpo, ou vai para os atos. E aí os sinais que tu me perguntaste lá no início, Maíra. Então, como que vai para o corpo? Alguns indicadores. Eu faço restrições alimentares, ou eu tenho uma compulsão alimentar, faço gastrite, problemas de pele, perco o cabelo, né? O meu corpo está dizendo, alerta, alerta, estou me desintegrando, a integração psicossomática está pifando, está caducando, socorro. Ou vai para os atos, como para os atos? Eu durmo demais, ou não consigo dormir, sou grosseira com as pessoas, ou me isolo dos amigos, vou cozinhar e me queimo, quebro as coisas. Os atos vão falando de alerta, alerta, alerta. E a gente precisa dessobrecarregar os atos e o corpo na medida em que a gente constrói uma narrativa. Quais são os nossos diários da quarentena agora? Que histórias que a gente vai contar coletivamente? E a gente pode, num pacto de saúde mental, desse viver que é criativo no sentido de eu ser autor dessa história agora da pandemia. Ela não só me acomete, eu também vou construir essa história. E eu posso construir essa história com os meus colegas de equipe na escola, com as famílias e com as crianças. E tudo aquilo que a gente aprendeu sobre documentação pedagógica, isso também é um fator subjetivante, isso também estrutura o nosso psiquismo. Porque quando a gente conta coletivamente a história, e a escola é a grande contadora de histórias da humanidade, porque conta as invenções da matemática, as descobertas da literatura, da geografia. A escola conta a história de tudo que a gente investigou no mundo. Isso é maravilhoso. E a gente está construindo sempre essa história junto. Então, a gente pode construir juntos boas memórias. E quando a gente faz isso, a gente está produzindo saúde mental para toda a comunidade educativa. E isso é maravilhoso. Quando uma escola manda um carinho de feliz aniversário para um colaborador, para um funcionário da escola, agora durante a pandemia, ela retoma um procedimento, um manejo socioemocional super primitivo que está do psiquismo que está abalado agora. Que é esse? Você importa. Você está sendo visto. Você não desapareceu. Em tantas coisas que foram suprimidas, você existe para esta equipe.
E óbvio que isso encoraja, anima e dá gás para que a gente possa encontrar possibilidades dentro de tantos lutos, né? Tem algumas pessoas comentaram aqui, e quem cuida da gestão? Eu acho que a gente tem a tendência sempre de polarizar, né? Eu acho que é uma tendência nossa de polarizar e de, na verdade, quando a gente fala da gestão, a gente está falando de um grupo, a gente não está falando de distinções, né? De um ao outro, ou um contra o outro. Na verdade, todos se cuidam, um cuida do outro, só que como a gente tem aí uma ação de poder que não está no professor, está na gestão, né, nessa relação, é claro que a gente vai falar da gestão como essa figura de poder, que ele tem o poder, né, sofre uma grande influência na vida do professor que se subordina a essa figura de poder. Mas quando a gente fala de cuidado, é um cuidando do outro, não é uma competição para quem está mais sofrido, porque estão todos, né? Então, claro. eu penso que é isso. A gente colhe o que a gente planta. Isso. A gente planta e não adianta, quando a gente vai falar de gestão, é responsabilidade pelo papel de liderança e de inspiração que ocupa, né? E sim, os gestores precisam ter cuidados, muito cuidado, gestores com os grupos de WhatsApp entre gestores de escola, tá? Porque os relatos que a gente tem, às vezes, não de parceria, de entender que vamos parar de olhar para a concorrência nesse momento, a gente precisa olhar para uma rede que precisa se sustentar e mostrar o seu valor e a sua importância social e se fortalecer, né? E muito cuidado com os discursos de terra arrasada, de desespero, não é por aí. Assim como a gente fala dos grupos de WhatsApp de pais, cuidem com os grupos de WhatsApp de gestores, porque eles precisam ser para alimentar a esperança, para encontrar alternativas, e não para botar todo mundo para baixo e dizer o barco está afundado. Não é por aí. Agora, gestores, se um professor nutre uma relação de respeito, de cuidado, de escuta ativa, né, dessa pedagogia da escuta com as crianças, ele vai receber essa relação de volta. Se a gente nutre essa relação com os funcionários, com os colaboradores, professores, a gente vai receber essa relação de cuidado de volta. Uhum. É assim, é inevitável. E essa transparência na informação de uma gestão que tem liderança, mas é uma liderança que informa, que mostra, que realmente consegue fazer uma gestão participativa e democrática nesse momento, é o que sustenta até as decisões mais difíceis junto à equipe, que pode contemplar isso e construir alternativas que sejam aquilo que seja mais interessante para toda uma equipe. O que a gente não dá conta é decisões de surpresa, uma hora é uma coisa, daqui a pouco é outra coisa, e aquilo não se contou de um processo, não se informou esse processo. Então, esse cuidado com cada um da equipe e entendendo que a equipe é capaz de encontrar alternativas, que a gente precisa encorajar as pessoas nesse momento e não ameaçar as pessoas nesse momento, é super importante. E gestores, também limitem os seus tempos, né? Cuidem dos seus tempos com a família, nos seus tempos de intimidade, também aumentem os seus repertórios artísticos, culturais, literários, porque isso vai te dar muita força agora, muita força. Nossa, é tanta informação que a gente precisa mesmo falar sobre isso, né, Bianca? Então, no caso, como que a gente poderia... você estava falando das linguagens, né, meios de expressão. O que a gente poderia indicar, sem receitas, né, mas a gente pode falar para indicar assim, para as pessoas que estão ouvindo, formas de expressão, o que elas podem contar nesse momento, já que muitas estão sozinhas, enfim, a gente não tem muito apoio, às vezes, o que a gente pode indicar, pensando justamente nessa expressão e ressignificação, né, porque a gente vai ter que aprender a expressar de alguma forma, né, que não seja de forma negativa.
Como eu falei, não tem receita, né? Então, vale a gente primeiro fazer algumas perguntas. E a gente entender assim, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que modo de estar no mundo implica? Que modo de subjetivação implica? Isso me encoraja ou desencoraja? Porque a gente entra em perguntas que são perguntas de ordem de uma ética da vida, né? Que não é uma ética só essa da lei da castração, mas é uma ética do cuidado. Eu faço uma pergunta estética, se eu estou vivendo a vida com uma estética de repetição, do mais do mesmo, ou estou vivendo a vida com uma estética de criação, naquilo que é o mais singelo e mais singular. E uma ideia também política frente à vida, né? De uma política em relação ao outro, à dignidade de todos, né? De entender que eu posso crescer com o outro, eu não preciso crescer destruindo o outro, para que eu me afirme, eu preciso destruir o outro. Essa é uma política que detona os afetos, né? E que acirra as competições. Ou eu consigo crescer com o outro, eu tenho uma lógica de abundância e não uma lógica da escassez, né? Tudo isso, essas perguntas nos ajudam a encontrar os nossos jeitos de lidar com esse momento. E uma questão importante que entra é a da intimidade. Nós fomos convocados a entrar em grande relação de intimidade com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com o nosso lar, né? Com as pessoas que moram conosco. Quantas famílias que entraram em quarentena e se deram conta que não tinham intimidade entre si, que não conheciam os seus filhos, e pouco, por uma rotina super atribulada anterior, né? Vamos, estamos atrasados, olha a escola, corre, não sei o quê, né? E a gente essa casa dormitório, que a gente se via muito pouco, marcado por o que a gente chama de uma sociedade do cansaço, de autoexploração. Eu nem preciso mais das instituições Foucaultianas, né, que me explorem, eu me autoexploro, porque eu acho que sempre tem alguém melhor no mercado, e isso agora vai ficar cada vez maior, porque com a quantidade de professores demitidos que a gente tem, é uma tristeza, né, e se acirram os processos de concorrência, a gente tem que ter muito cuidado para não mergulhar nisso, porque não é por aí, tá, gente? Mas com essa lógica da hiperprodutividade que ou eu acho que eu tenho que ficar correndo, e sempre tenho que fazer mais um curso, e mais uma coisa, e mais outra coisa, porque eu nunca sou bom o suficiente, ou não adianta fazer nada, porque eu nunca vou ser que nem o fulano de tal, eu nunca vou ter sucesso como não sei quem. São processos de ansiedade e depressão, né, que nos afastam da gente mesmo. A gente tem que poder entender que está tudo certo com a gente, do jeito que a gente veio no mundo, está tudo bem com a gente. Que a gente pode construir os nossos percursos afirmando e, né, reconfigurando e investindo nesse si mesmo, que precisa ser espontâneo, verdadeiro, que precisa ser autêntico. E as relações de intimidade ajudam nesse fortalecimento de verdadeiro self, como a gente chama. Né? O Manuel de Barros traz isso lindamente nas suas poesias. Eu construo uma relação de amor, eu construo uma relação de importância com os objetos e com as pessoas, com os espaços e ambientes com os quais eu construo intimidade. Intimidade demanda tempo, demanda entrega, demanda observação, demanda percepção, que é o ponto nevrálgico da relação mãe-bebê inicial. Se não se constrói intimidade entre mãe e bebê, a gente tem um problema psíquico gigantesco depois. Então, e precisa, para essa intimidade acontecer, todo um ambiente ao redor que permita, né, e que seja uma calma para que essa relação possa ir se construindo de forma autêntica. E a gente precisa dessa manutenção de intimidade pelo resto da vida. Então, é nessa construção de o que eu estou comendo, de que jeito eu estou organizando o meu tempo em casa, como eu estou me conectando com as pessoas que estão perto aqui de mim, como é que eu olho para a minha casa, para o meu ambiente e entendo que isso me representa, tenho o meu modo, a minha pessoalidade de estar ali, eu me permito brincar com a vida, eu me permito celebrar a vida, né? Eu tenho um repertório
de arte, de expressão popular, cultural, que me nutre, e porque a arte está sempre um passo à frente, né? Que ajuda eu a compreender os movimentos da vida desse momento, ou eu estou só consumindo notícias lá dos jornais, de noticiários da TV, que me deixam cada vez mais angustiados, né? Ou estou só percorrendo, fazendo percursos profissionais, porque eu tenho que estar melhor do que os outros, e isso não vai me ajudar. Ou eu atuo só na angústia, no medo do que pode vir a acontecer. É claro que todo mundo está com medo, a saúde mental de todo mundo está com medo, mas a gente enfrenta o medo construindo ambientes de afeto, de segurança, de confiança, né? Pertinho de quem a gente está. E a gente também conseguir falar, né? Fazer o exercício de falar o que a gente sente. Não é o momento da gente estar onipotente, achando que a gente carrega o mundo nas costas. Gente, peçam ajuda. Tem várias instituições de psicologia, né? Que inclusive estão fazendo acolhimentos gratuitos nesse momento, online, gratuitos, e tem muitas. Então, peçam ajuda. A saúde mental, ela passou por... Ela vem de uma história de grande tabu, que cuidar da saúde mental era coisa para maluco. Bobagem, eu resolvo meus problemas comigo mesmo. Gente, quanta ignorância. Ainda bem que a gente está superando isso, entendendo que saúde mental é que nem cuidar dos dentes. Precisa cuidar, né? Precisa escovar, precisa limpar, precisa de alguém que olhe para ele de vez em quando, de que tá tudo bem, precisa de tratamento às vezes, porque às vezes tem uns problemões que acontecem e a gente não vai dar conta sozinho. É que nem cuidar dos dentes, é mais simples do que a gente imagina, mas precisa de cultivo, né? Não, a lógica da produtividade excessiva na quarentena vai detonar conosco. O que a gente precisa agora é de cultivo, de ética do cuidado, é orgânico, é todo dia. Todos os atos importam. Todos os atos de autocuidado, né? E de poder se sentir participante. Lembrar que o que tu faz por ficar em casa está impactando positivamente a vida de muita gente. Né? Eu cuido de mim, eu cuido do outro e eu cuido do ambiente ao mesmo tempo. E com isso a gente se fortalece, né, enquanto humanidade, e não tem conteúdo mais importante agora do que a vida. Se tem algo para a gente aprender em 2020 é lidar com a crise. Coletivamente, crianças, adolescentes e adultos. Então, o conteúdo agora é a vida, né? Vamos olhar para isso, ao invés de ficar só pensando naquilo que a gente perdeu, e que é bem ruim, a gente perdeu um monte de coisa, né? Eu tinha milhões de planos para 2020, avacalhou tudo. Para baixo. Mas a gente tem possibilidade de dizer, tá bem, é assim que a gente tá? É assim que a gente vai viver. E a gente vai encontrar modos de tornar digno essa existência desse jeitinho, né? Bianca, agora pensando assim nessa expectativa de um retorno, eu vejo assim com muitos professores, enfim, assim com medo, assim meio perdido, né? Meu Deus, eu tenho que voltar porque eu também preciso do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. E a gente sabe que essa volta, mais cedo ou mais tarde, ela vai acontecer, pode não ser nos próximos meses, mas ela vai acontecer. E o que a gente poderia falar em relação a esse sentimento? Porque eu sei que o adulto, né, ele não é do tempo do aqui e o agora, como a criança. Então, o adulto, ele sempre está lá na frente, pensando depois. Inclusive, muitas escolas, pelo menos aqui em Goiânia, já estavam pensando esse retorno para agosto. E cobrando esse retorno, inclusive, para os professores. E eu sei, por exemplo, de professores que realmente ficaram apavorados de pensar que teriam que voltar, por exemplo, porque a escola também está sempre pensando lá na frente, né? Não dá o tempo para o tempo, né? Não vai um passo de cada vez, não vive esse processo, né? Vai sempre para frente. E aí, o que a gente pode pensar, a gente poderia falar sobre essa questão desse medo e desse pensamento sempre para frente, porque até agora a gente não tem certeza de nada. Eu tenho ficado um pouco mais tranquila em relação ao retorno, porque acho que se fizeram tantas falas importantes e posicionamentos políticos que eu acho que o retorno vai ser mais responsável. E aí um grande beijo para o Paulo, que fez as lives matinais. Paulo Talk Show, como é que ele chamava? Provocou todo mundo, diz, olha, sem retorno responsável não é possível, né? E outros tantos colegas aí que pensam a educação, né, fazendo o seu papel, os conselhos estaduais e municipais de educação, enfim, né? A gente tem muitos atores
e universidades, pensando isso com respeito. Eu duvido o gestor, o professor, o prefeito, o governador que vai autorizar retorno com as lotações de UTI que a gente está. Não vão botar isso à prova, porque vai se abrir antes do, né, do que seja responsável e seguro, vai fechar. Em 2 semanas fecha de novo. Uhum. O que seria péssimo, né? Para as crianças e para os adultos, porque começa uma adaptação e a adaptação das crianças no retorno. Vamos se preparar, gente, porque ela vai ser assim, a ambivalência, tá? Eles vão estar com saudade da escola, mas ao mesmo tempo vão querer ficar em casa. E eles querem voltar, mas eles também querem ficar em casa. E vão combinar que a gente também? Uhum. Né? Vão combinar que a gente também? Então, vai ser de uma mobilização de afetos muito grande. E não existe possibilidade de retorno se não for um retorno seguro. A gente vai ter que esperar a vacina, né? Bom, tem 1000 discussões na educação infantil sobre isso. É irreal, não é factível uma criança de educação infantil, ensino fundamental, até os adolescentes, vir para a escola e não poder se abraçar, não poder conviver, não poder estar junto, estar perto. Então, tem coisas que são irreais nesse momento, que a gente tem que esperar um pouquinho. Eu acredito que vai demorar ainda o retorno, tá? Um pouco, né, por uma ideia dos gestores municipais e estaduais. Mas, enfim, o que importa? O medo é real, o medo não é uma paranoia, ele sim acontece. É claro que a gente sabe que muito provavelmente muitos de nós nos infectaremos pela Covid-19, né, dentro de um contexto de pandemia. O que acontece é que a gente tem que, né, achatar a curva, não pode pegar todo mundo junto, porque a gente tem que ter condições de ter um tratamento em saúde respeitoso e digno, com respirador, com medicamento, com profissionais da saúde, não sobrecarregar os profissionais da saúde também, mas a gente sabe que talvez muitos de nós ainda vamos nos contaminar, e isso assusta. Essa informação, que é uma informação científica, ela é muito assustadora, porque a gente não sabe nem as consequências disso, a gente está vendo processos inflamatórios com as crianças. Mas o que eu quero colocar é o seguinte: o retorno mais saudável, protetivo, tanto de protocolo sanitário quanto de saúde mental, de integração psíquica, ele vai se dar na medida em que a gente construir o presente. O que a gente fizer agora de cuidado entre nós, né, e de poder honrar a infância, honrar a docência agora, no presente, vai definir as nossas políticas de retorno. Não tem como retornar com as crianças sem antes acolher as equipes. Não é só treinar as equipes para o uso do álcool gel, do sapato, do não sei o quê, do procedimento sanitário, que vai ser uma chatice que a gente vai ter que se adaptar e fazer, né? Mas muito mais é acolher essa equipe como gente, né? Tem pessoas que não vão poder voltar, porque fazem parte de grupo de risco, né? E provavelmente vão voltar, vão se contaminar, vão ter que voltar para casa. Então, é uma complicação no início, só que se a gente só pensa na angústia do retorno, a gente continua vivendo o presente como sala de espera. Mais um dia que passou, porque o que a gente tem que pensar mesmo é o retorno. Não, tem que pensar hoje, a gente está em julho. Vamos supor que a gente voltasse em setembro, que eu acho muito difícil da gente voltar em setembro. É muito difícil mesmo, tá? 2 meses, 2 meses que a gente vai perder. E aí sim a gente perde, porque a gente vai empurrar com a barriga e vai sofrendo e vai agudizando as nossas situações de saúde mental e vai empobrecendo a relação entre a equipe com as crianças e com as famílias, porque o que a gente tem que pensar mesmo é o retorno. Tá errado, gente. Isso é só para provocar ansiedade. O melhor remédio contra a ansiedade é o ato. É colocar no ato. É a gente entender que pequenos passos importam, baby steps. Um passinho de cada vez. Quando a gente estuda encorajamento, que é toda uma perspectiva teórica belíssima, que está chegando no Brasil agora, né? Nasce lá na Universidade da Califórnia, junto com os princípios da disciplina positiva, que tem esse nome que para nós entala aqui no Brasil, né? Disciplina positiva, e quando a gente vai ver, não tem nada de disciplinarização dos corpos, é uma outra lógica bem linda, né? Mas quando a gente vai pensar a ideia de encorajamento, um dos princípios fundamentais é esse, é baby steps.
cada passinho importa. Tá tudo certo com o jeito que a gente é. A gente não precisa ficar excessivamente dependente de reconhecimento externo, de elogio externo, né? A gente pode fazer processos de autoencorajamento agora que vão impactar toda uma cadeia de comunidade educativa que está inserida nela, né? Teve uma pergunta aqui que eu acho que é interessante aqui. Como comunicar com familiares que teve perdas, vivenciando o luto nesse momento de afastamento e mostrar que sentimos muito e que somos solidários? Como ter essa relação com as famílias que já começam a perder entes queridos? A gente também, né, como cidadãos, né, a maioria já está cada vez mais perto da gente, né? Então, como que a gente poderia, a melhor forma de acolhimento, se a gente for pensar? Então, a morte é um dos grandes tabus, né? Das nossas relações, assim como o sexo, assim como o dinheiro, né? A morte é o grande tabu. E a morte, sim, está sempre na nossa sala de espera. Ela pode ficar na sala de espera. Quem tem que estar dentro da sala de baile somos nós. A morte fica na sala de espera. Só que a gente nega a existência dela para poder viver. E essa é uma ilusão, né? E um processo de adiação, de negação super importante, necessário e saudável. Porque se a gente pensar só na morte, a gente não vive. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que poder integrar ela, né? E fazer ela fazer parte dos movimentos cíclicos que são a vida. Quando a gente fala pouco sobre a morte, no momento em que ela está tão perto e essa sombra ela está muito forte, quando a gente fala pouco sobre ela é como uma fumacinha, ela entra para dentro de casa e vai ocupando as nossas relações. A gente vai mortificando as relações do cotidiano justamente por não falar da morte. E aí vale uma distinção conceitual que nos ajuda. Ou a gente, frente à morte, ou a gente faz processos de luto, ou a gente faz processos melancólicos. Como assim? No processo de luto, eu tenho um ambiente que me acolhe suficientemente bem, e que pode me passar confiança, que é no sentido de, pode te entristecer, a gente permite que tu te entristeça, a gente sente contigo, eu sinto muito essa perda, e eu tô contigo, eu não sei o que eu posso fazer para te sentir melhor, mas o que tu precisar, eu tô aqui com você. E o fato só da gente ficar junto e compor silêncios, como diz o Manuel de Barros, né? Eu sei que já acalme e é o suficiente. Eu vou te dar o tempo necessário para você poder deixar perder aquilo que foi perdido dentro de ti e ressignificar a tua vida, reconstruir a tua vida a partir dessa nova configuração, sem aquela pessoa, aquele estado, né, que foi perdido. E isso é duro, isso precisa de muito respeito, isso precisa de tempo e precisa de sustentação psíquica. A gente precisa passar pelo luto. A gente não enfrenta o luto, a gente passa pelo luto com a pessoa. Assim como a gente não enfrenta a adolescência, a gente passa pela adolescência junto. A gente faz um holding de sustentação. Quando eu me percebo muito frágil para viver o luto, quando eu acho que o luto vai quebrar comigo e eu não vou suportar, eu vou enlouquecer junto com o luto, ou eu vou morrer junto com aquilo que foi perdido, eu tendo a me defender da tristeza e eu vou criando processos melancólicos. É como se eu guardasse o objeto morto, a pessoa morta dentro de mim, e ela vai corroendo desde dentro. São processos corrosivos, porque eu não quero perder. Sabe aquelas mulheres de antigamente que se vestiam de preto porque perdiam o marido, né? A gente vai nas novelas, aparecia, e porque elas estavam sempre enlutadas. Na verdade, elas não estavam enlutadas, porque o luto, ele eu me deprimo, eu exerço a capacidade saudável de me deprimir para depois me reconfigurar. Então, o luto, ele é uma passagem de perda e criatividade. Esse estado, né, de sempre visível da perda, ele é um estado melancólico. Eu não permito perder.
Eu não permito abrir mão daquilo, daquela relação que eu tinha, daquele estado que eu tinha. E construir boas memórias em relação às pessoas que a gente teve o privilégio de conviver por quanto tempo a vida nos permitiu, né? E aí eu entro nesses estados que são muito mais sofridos e muito mais perigosos de melancolia constante. Porque eu não consigo confiar que eu vou ter sustentação, estrutura psíquica para suportar esse luto e nem um ambiente de confiança. E nosso papel é ambiental, é oferecer o ambiente de confiança para dizer, tá bem, pode te entristecer que a gente está aqui junto contigo, a gente não vai te abandonar, né? Você perdeu muitas coisas, mas nós você não vai perder. É essa a mensagem que precisa estar nos nossos atos. Porque a melancolia, ela é enlouquecedora. Uhum. E ela tira a dignidade do viver, né? Bom, eu acho que a gente já vai começar por iniciar o encerramento. Eu acho que só para a gente concluir, Bianca, pensando mesmo numa perspectiva dos professores, você falou um pouquinho aí para o acolhimento da família, e os professores, o que a gente poderia falar, assim, resumidamente, em relação aos professores e o acolhimento das crianças, que nesse momento eu percebo até pela minha filha, assim, já começa um processo já de inquietação, assim, tudo que você já tem feito, a gente já fez várias coisas, né, então a gente vai perdendo um pouco de repertório, e aí o professor, como que a gente pode pensar nessa acolhida das crianças, assim, de bem resumidamente mesmo? Então, ou a gente faz a educação pelo controle, ou a gente faz a educação pela conexão. Uma professora acho que era do 6º ano, e eu conheço o trabalho dela, ela é super empática com as crianças, ela consegue fazer uma vinculação maravilhosa com os estudantes, mas estava super entristecida, porque nas aulas síncronas, teve momentos que ela se perguntou, tem alguém aí? Para quem que eu estou dando aula? E uma professora que se nutria dessa relação. Professores de ensino médio que me trouxeram relatos, Bianca, como é que eu faço para eles abrirem a câmera e abrirem o microfone, porque é muito horrível dar aula para um computador. Gente, é muito horrível dar aula para um computador. Eu dou aula e eu estou sofrendo horrores, porque eu adoro a relação com as alunas, com os alunos, né? Eu dou aula para pós, e é sempre muito debatido, muito conversado, e fica só eu tagarelando lá, muito desorganizador, né? Para nós. E eles diziam, eu já sei, eu vou dizer, quem não abrir a câmera vai perder ponto. É por aí que a gente vai construir a relação. Não vamos atuar na angústia, gente. Educação não se faz pelo controle. Educação se faz pela conexão. E toda a construção de acordos, de limites, do que for, ela é fruto de uma comunicação assertiva. Então, pare e reconsidere. Olha só, pessoal. O que a gente está fazendo agora por esse trabalho remoto é um arremedo, tá? Vamos ser honestos. É um arremedo. Se a gente pensar Fundamental 2, ensino médio, o tanto de aulas online que essas crianças estão tendo é um absurdo. É desumano. É desorganizador do psiquismo, tanto para ela quanto os professores. Então, não tem fundamentação pedagógica nenhuma isso que a gente está fazendo. E tá bem, é o que a gente pode fazer para oferecer a continuidade de vínculo, mas não vamos perder a capacidade de crítica e naturalizar e achar que isso é bom para as crianças e para os adolescentes, porque não é bom. E não é bom para os professores também. Na educação infantil, sentiu que a criança está reativa, não, aquela proposta não tá fazendo sentido, e é mais interessante entender que para uma família pode fazer todo sentido e aquilo ser muito bonito naquele momento e ampliar o vínculo, e para outra família não ser, e tá tudo bem, porque a gente não sabe o contexto que cada um está. É um momento de customizar a relação, de pessoalizar a relação, menos é mais. Menos é muito mais agora, de a gente trabalhar na honestidade, de a gente trabalhar na verdade. Às vezes, o telefonema de um professor para uma criança de 10 anos, eu não estou falando só de educação infantil, né? De uma criança de 10 anos, vai fazer muito mais efeito pedagógico do que 4, 5 horas de aula síncrona na semana. Às vezes, uma criança de 3, 4 anos que está reativa as chamadas de vídeo das professoras, pode se beneficiar com a professora gravando um vídeo cantando uma música.
Ou dar um tempo e dizer, a prof está aqui, meu bem, quando tu quiseres falar comigo, eu vou querer falar com você. E respeitar, abrir um espaço para que essa criança possa desejar falar com aquele adulto. Entendendo que se não é com a criança, a gente pode manter uma relação bem bonita de compartilhamento do cotidiano, das inquietações e angústias sobre o desenvolvimento das crianças com os pais. Falar com os pais, acolher os pais, instrumentalizar os pais, é um trabalho com as crianças também, né? E professor, te respeita. Te respeita. Tem semanas que a gente não vai estar bem, tem semanas que a gente vai estar mais animado, tem semanas que a gente vai estar entristecido, tá todo mundo exausto. Mas vai passar e a gente vai ter que poder ser verdadeiros e honestos, né? E com isso, a consequência disso é sermos criativos e coletivamente a gente poder se reforçar, não se reforçar só na queixa, porque isso nos põe para baixo, mas nos reforçar naquilo que é produtor de vida, de celebrar a vida, né? Até o final dessa quarentena. E ela vai ter final, ela vai passar. Oh, Bianca, muito obrigada, viu? Eu acho que sua fala dá um suspiro novo para a gente. A gente está precisando ouvir as possibilidades, a gente está precisando ouvir um pouco do que a gente pode fazer. Às vezes a gente está tão mergulhado numa realidade que a gente não consegue vislumbrar outras possibilidades. Eu acho que você trouxe isso muito bem. É um suspiro novo. Muito obrigada, viu? E eu agradeço muito por esse momento de escuta e de acolhimento, que eu acho que você faz isso muito bem. Eu gosto sempre de ouvir você falar, por isso que eu decidi até tentar essa conversa, porque você é muito acolhedora nas suas palavras, e a gente está precisando disso, né? A gente está precisando de acolhimento e também de verdades, né? De apontar, olha, também a gente precisa ver que não é tudo ruim, vamos para frente, a gente precisa continuar. Então, muito, muito obrigada. Se você quiser fazer um encerramento, falar mais alguma coisa. Obrigada, Maíra. Também parabéns pelo teu trabalho, né? Que ele possa atingir ainda muitas escolas e muitos professores, e que a gente siga assim, né? Compondo palavras, compondo silêncios e tendo coragem para olhar para esse momento com toda a tranquilidade e delicadeza que ele merece. Um beijão. Beijo, obrigada. Obrigada para todo mundo que está online aí também. Até a próxima. Tchau, tchau.